gente vai conversar com Joaquim Redig, mais um ex-aluno da ESG, das primeiras turmas da ESG, e tem o início da sua trajetória profissional ligada a Luísio, e a gente vai conversar sobre a Luísio. Antes de chegar a Luísio, Joaquim, eu gostaria que você me dissesse um pouco como é que você descobre essa profissão, como é que você descobre essa escola que estava começando, em que ano que você entra, né, para a escola, como é que você descobre essa escola, e se isso tem a ver com o seu pai, Olavo Redig de Campos, que foi um importante arquiteto modernista. A escolha do design como profissão, sim, né? Quer dizer, não sei se meu pai fosse outra coisa, se eu seria designer, mas teve a ver com ele, né? E, enfim, detalhar melhor. E a ESG, não diretamente. A ESG, quem me falou da ESG foi minha irmã mais velha, 6 anos mais velha que eu. Eu tenho um monte de irmãos, eu estou no meio e ela é a mais velha. E ela era uma pessoa muito antenada e tal. E ela que me deu esse toque, existe. Enfim, mas juntando as duas coisas, eu sempre gostei de desenhar, e meu pai também desenhava como arquiteto e tal, e muitas vezes em casa, eu trabalhava muito em casa e no escritório fora também. Enfim, o meu ambiente de casa era muito um ambiente tinha uma sala dele que era o escritório dele, que ele fazia às vezes coisas em casa, então estava lá, material de desenho para mim está tudo disponível, né? E ele lá fazendo. É claro que eu fui me ambientando nesse mundo, né? E, enfim, eu sempre adorei desenhar, então passei a minha infância, a maior parte mais desenhando do que brincando com outras coisas, que também é claro que era uma brincadeira, né? Mas também era uma brincadeira, mas também foi uma formação, né? Que eu fui, enfim, adquirindo pouco a pouco a capacidade de me representar não só através do desenho assim, vamos dizer, como expressão, mas também como representação, porque meu pai trabalhava com projeto, então fazia planta, fazia maquete, fazia layouts coloridos das fachadas, com guache, comecei a usar guache, enfim. Então foi assim. Mas eu sempre gostei de produtos, de máquinas, de coisas, montava aviãozinho, revel, aquelas coisas, de carrinhos, tinha milhões de carrinhos, então, assim, eu sempre gostei muito do produto me interessei pela indústria, né? Nos anos 50, quando eu era criança, os automóveis, principalmente dos Estados Unidos, mudavam muito, todo ano mudavam, e uma festa de cores, de formas, os rabos de peixe, aquelas coisas. Então aquilo é tudo coisas feias, assim, mas era uma demonstração da possibilidade da indústria, da possibilidade visual e enfim, da linguagem visual, né, que o produto industrial. Isso sempre me atraiu muito, não o lado do meu pai da arquitetura, né, do edifício e tal, que era uma coisa que eu, enfim, acompanhei muito ele, inclusive fui muitas obras com ele, quando era criança, né, com ele, assim, a passear, enfim, no meu caso, acompanhando as obras, a obra do Instituto Moreira Salles, eu fui algumas vezes, em vários lugares que ele ia, eu ia também com ele, enfim, a gente tinha essa relação, além do pai e filho, meio profissional, digamos, né, um interesse, assim, profissional. Ele passou os textos do Lúcio Costa, eu era adolescente, estava no colégio, e fiquei, assim, muito impressionado com os textos do Lúcio Costa, porque a primeira vez que eu vi, isso tudo a influência da arquitetura, né? A primeira vez que eu vi que o que eu via, né, o que o meu pai fazia, o que outros arquitetos faziam na época, a arquitetura brasileira na época era florescente, era, enfim, muito dinâmica, né, e começou a ser vista, se interessar o mundo inteiro, né, tinha as revistas estrangeiras, Architecture de Jorduí e outras revistas que meu pai tinha, que mostrava a arquitetura brasileira, que elogiava a arquitetura brasileira. Então isso tudo isso fez parte dessa minha formação, né. O Lúcio Costa estava dizendo, a primeira vez que eu vi juntar forma, tecnologia e cultura, né? A primeira vez que eu vi essas três coisas ligadas, que eu acho que são fundamentais para o design, foi através dos textos do Lúcio Costa no Patrimônio, da revista do Patrimônio, né? Que ele escrevia muito.
Então teve essa coisa assim. Aí veio a minha irmã. Bom, aí como eu desenhava carro, não desenhava casa, eu desenhava carro. Eu pegava os carros que existiam na época, né? E inclusive alguns brasileiros, mas que eram produtos desenhados fora, e redesenhava, pegava papel manteiga, fiz toda a técnica, né? Essa técnica eu estava dizendo, da arquitetura, do desenho geral do projeto, né? Eu colocava papel manteiga em cima, vegetal, e desenhava outra lanterna, desenhava o carro igualzinho, né? Mas mudava aquela lanterna que estava feia, enfim, eu ficava redesenhando assim as coisas. Isso com, sei lá, na adolescência, né? Digamos, de uns 12 aos 18 anos, assim, antes de entrar para a ESD. E aí, por sorte também, aí meu pai também era muito amigo do Sérgio Rodrigues, e meu Sérgio Rodrigues me influenciou também aí, para me aproximar do design, né? E objetivamente ele uma vez me passou o regulamento de um concurso, o Prêmio Sumeira, que era um concurso de design de carros que tinha na época, nos anos 60. E eu entrei no concurso e tirei uma menção honrosa nesse concurso. Isso foi antes de entrar para a ESD, né? Então isso também me ajudou. Aí, de repente a minha irmã disse, olha, tem uma escola disso aí que você gosta, desenhar produtos. Aí eu fui direto, né? Fiz vestibular e entrei. E então foi assim, quer dizer, teve uma influência do meu pai, mas foi, vamos dizer, pelo saber, né? Pela dominar aquele saber, aquela técnica, mas provavelmente se não existisse a ESD, eu ia fazer arquitetura, né? Porque era a opção que eu teria dentro daquele caminho, era fazer arquitetura, e provavelmente também ia ser mais um arquiteto fazendo design. Porque o assunto do design, a coisa gráfica também, da tipografia, fazer as capas do colégio, né, do trabalho de colégio, ficava curtindo as letras, as cores das capas, as coisas gráficas também eu tinha muito, né? Embora talvez o 3D fosse mais, fazia maquetes assim na minha cabeça, inventava maquete, né, inventava coisas assim, palito de fósforo, coisas assim, tinha muito. Então acho que foi isso. Não sei se teve mais alguma coisa importante nessa história aí. Bom, e aí como foi esse início de ESD? Em que momento você se depara com a Luísa Magalhães? Como é que é essa aproximação de vocês? No início da ESD, a gente era feliz e não sabia, né? Acabei de escrever isso diante daquela foto que o Fred publicou da nossa turma. Eu pensei nisso, né? A gente era feliz e não sabia. Mas, enfim, tinha o governo que não deixava a gente pensar muito nisso, né? Mas mesmo que se fosse feliz, você tinha sempre aquela coisa tensa do regime militar, era sempre uma tensão. Em que ano grande, você entrou, né? para a ESD? Eu entrei em 65. E vivi, assim, os anos, assim, da Revolução Cultural do mundo, né? De 65 a 68, saí em 68. Inclusive, eu acho que teve, sei lá, umas 2 ou 3 só que conseguiu se formar em 68, porque em 68 a ESD parou, né? Parou sem parar, né? Porque era um movimento intensíssimo e, enfim, já não tinha aula, mas tinha reunião, tinha conversa, era como se fosse aula, né? Para mim, foi uma continuidade. Os professores juntos também, todos lá, a Luísa participava muito. E eu conheci o Aloysio aí, né? Porque eu não conheci ele como professor, porque eu estudei design de produto, né? Desenho industrial. Era separado naquela época. Comunicação visual, você tinha que fazer um ano comum e no segundo ano você tinha que escolher ou uma coisa ou outra, ou produto ou gráfico. E eu escolhi produto. Então não fui aluno do Aloysio, mas convivia nessa época dentro da ESD, porque tinha muitas coisas extracurriculares, né? Eventos, congressos não, mas enfim, palestras, seminários, coisas assim. E o Aloysio era sempre muito brilhante, né? Eu gostava muito das coisas que ele falava e também conheci o trabalho dele. Já conheci, na verdade, o trabalho dele antes de entrar para a ESD, através de um tio meu que também se chama Aloysio, irmão da minha mãe, Aloysio Salles, que me disse que também me viu assim, me aproximando intuitivamente desse campo do design, né? E me falou que existia um escritório muito importante e tal. E qual era esse escritório na época? O escritório do Aloysio, né? Não, mas qual é? Porque a gente estava falando aqui que teve várias associações. A Luísa teve... Magalhães Noronha Pontual, que era uma associação do Aloysio com o Arturício Pontual, seu amicíssimo pernambucano, arquiteto também de grande talento e uma pessoa adorável que morreu cedo também, mais cedo do que o Aloysio, mais jovem, e era mais ou menos da mesma idade.
E foi meu professor também, ele também foi professor de produto da EJA, eu fiz projeto com ele de cozinhas moduladas e tal. Ele era arquiteto, né? Mas fazia móveis, fazia alguma coisa de design, produto. E era o sócio dele. E o Noronha, que era professor, acho que de desenho na EJA, não sei. Não sei qual é a relação do Aloysio com o Noronha, o Luiz Fernando de Noronha. Com o Arturício era de grandíssima amizade, era amicíssimo, né? Era um super amigo, talvez fosse o maior amigo do Aloysio, o Arturício. E tinha aquela parceria de arquitetura com design também, que na prática não aconteceu. O Aloysio, o escritório dele só fez mesmo trabalho de comunicação visual e acho que é basicamente pelo Aloysio, né? O Aloysio que era o designer gráfico ali, desses três, né? O escritório não chegou a fazer arquitetura? Acho que não. Teve, por exemplo, um trabalho, mas aí já não era, já eu estava lá e não era mais, o Arturício não era mais sócio, que a gente fez com ele, né? Que fez tudo integrado, era um pavilhão do Brasil numa feira mundial aí em Osaka, acho que era em Osaka, no Japão. O Arturício fez o projeto do pavilhão, o Aloysio fez o projeto gráfico e tal, era uma coisa toda com projeções de slide, multiprojeções, não sei o que, com telas, e então tinha toda uma integração entre o projeto arquitetônico e o projeto, o conteúdo aí que ia passar ali dentro, né? Com imagens do Brasil e tal. Então ele teve esse, mas lá dentro eles como sócio, eu não me lembro, não sei se teve alguma coisa de arquitetura, eu não vi nenhum registro, não conheço nada, acho que não teve não. Vamos fazer a nossa primeira pausa.